Pois bem, esses dias todos, então, nós começamos na terça-feira tratando especificamente da questão dessa separação saudável. Ou seja, tem uma parte que é ciência e tem uma parte que é religião. Nós podemos separar essas duas coisas. Existe o criacionismo científico e existe o criacionismo religioso. São duas coisas diferentes. O criacionismo científico, ele trabalha especificamente com a parte que é testável. É aquilo que a gente vai no laboratório e faz ensaios, testes, tubo de ensaio, essas coisas todas. Já o criacionismo religioso, esse não é testável. Então nós não podemos confundir essas duas coisas. Eu não quero dizer com isso que todo o criacionismo religioso esteja errado. Por exemplo, hoje pela manhã nós tratamos o criacionismo bíblico. O criacionismo bíblico, ele é perfeitamente compatível com a evidência que nós temos encontrado. É uma evidência que diz respeito também a como o mundo foi criado? Não, porque isso aí a gente só pode aceitar pela fé. A ciência já provou que Deus fez o mundo em 6 dias literais? Não, ela não provou e pelo que tudo indica, ela nunca irá provar. Mas a ciência já pôde verificar que quando Deus fez o mundo, segundo a Bíblia, Ele fez o nosso planeta contendo apenas um único continente. É assim que diz em Gênesis capítulo 1. Isso a ciência descobriu. A ciência também, ao estudar a origem dos seres humanos, descobriu que todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Exatamente o que a Bíblia diz. Então tem uma lista de coisas que nós vemos que a ciência fala, que a Bíblia fala e que a ciência tem descoberto. Isso valida, deixa eu colocar dessa forma, isso validaria o relato de Gênesis dizendo que agora a ciência provou que Gênesis 1 e 2 são verdadeiros? Não. É importante entendermos aonde a ciência está. O que eu quero mostrar é que o relato bíblico, ele não é contra a evidência científica conhecida. Não é. Pessoas acham que existe uma discrepância, mas não existe. O relato bíblico e a ciência devidamente estabelecida, eles não entram em contradição. Então é importante entendermos esses pequenos detalhes, porque muitas pessoas, quando eu menciono essa questão de partes do livro de Gênesis, principalmente nos primeiros 2 capítulos, que a ciência tem descoberto, as pessoas falam, mas que maravilha, então a ciência já provou que Deus criou o mundo. Não, a ciência provou que o mundo foi criado. A ciência não consegue dizer quem criou. Isso é pela fé. Sempre será assim. Porque a Bíblia nos diz que é por meio da fé que nós chegamos ao conhecimento de Deus. O conhecimento qual? O conhecimento de salvação, conhecimento de um relacionamento com Ele, é pela fé. Não adianta nós queremos dar algo para a ciência que ela não tem condição. Tentar fazer com que a ciência prove que o Deus da Bíblia existe. A natureza revela um Criador. A natureza fala da grandeza desse Criador. A natureza fala da sabedoria desse Criador. A natureza fala do poder desse Criador. Daí a pergunta, quem é o Criador? Se você falar, eu sei. A gente faz essa pergunta lá na escola dominical, a garotadinha fica todo mundo levantando a mão e tudo mais, todo mundo sabe, é Jesus. E como é que você sabe? É pela fé. Não tem como provar que foi o Deus da Bíblia que criou todas essas coisas. Então, mais uma vez, nós podemos provar que todas as coisas foram criadas? Sim. Isso é científico. Podemos provar que foi o Deus da Bíblia quem as criou? Não. Isso nós não conseguimos fazer pela ciência. Então o que eu queria tratar um pouco agora à tarde, dentro desse contexto, é que existe uma quantidade muito grande dos chamados criacionismos religiosos. Se vocês olharem na mídia, sempre que aparece alguma coisa contra o criacionismo, eles estão falando ou do criacionismo religioso ou das implicações religiosas do criacionismo científico. Pode olhar que é sempre alguma coisa assim. Então o pessoal chega e fala assim, estão querendo trazer Deus para a sala de aula. Isso é o criacionismo religioso. Estão confundindo todas as coisas, esse negócio de criacionismo não é ciência. Bom, aí depende qual. Porque o criacionismo científico trabalha com propostas científicas, são testáveis. Então eu gostaria de tratar essa questão do criacionismo religioso de uma forma bem prática e bem objetiva. Eu gosto de ler um pouco, e aí eu só gostaria de dar uma dica para aqueles que estão nesse mesmo barco que eu, trabalhando com áreas relacionadas com criacionismo, ensinando biologia, ou seja lá o que for para a garotada por aí.
Leiam o material dos evolucionistas. Conheçam, saibam o que eles estão propondo. Saibam o que eles estão pensando. Por exemplo, quantos aqui têm o hábito de ler os livros do Richard Dawkins? Legal. Muito bom isso. Precisamos ler. Um dos seus livros, muito interessante, O Relojoeiro Cego, Dawkins começa logo no início dizendo o seguinte: é quase como se o cérebro humano tivesse sido especificamente concebido para não entender o darwinismo, para achá-lo inacreditável. Ele está certo, o cérebro humano não foi feito para aceitar o darwinismo. Nós não fomos, nossa mente, o nosso cérebro, ele não foi programado para aceitar coisas absurdas. Deus nos deu uma capacidade de podermos raciocinar e de avaliar. Por exemplo, qual seria a probabilidade de eu pegar uma enciclopédia britânica, aquelas antigas, com aqueles 32 volumes gigantescos, tirar uma fotocópia de cada uma das páginas, recortar cada letrinha que você tiver em cada página, pegar todas essas letrinhas, colocar dentro daqueles sacos de lixo gigantescos, daí nós pegarmos um desses sacos que tem todas essas letrinhas de todas as páginas dessa enciclopédia britânica, subirmos aí num prédio bem alto, um dia que não tivesse muito vento, nada, joga todas essas letrinhas lá de cima, o que vai acontecer na rua lá embaixo? Todas as letrinhas vão cair organizando-se, formando cada uma das páginas dessa sua enciclopédia britânica. Rapaz, eu nem coloquei a possibilidade de cair do lado certo, porque um lado não tem nada, do outro lado tem letra, né? É assim que fica no papel. Já imaginou se isso acontecesse? O que você sentiria se você jogasse essa quantidade absurda de letras lá de cima e lá embaixo tudo caísse organizadinho, formando novamente cada página, cada artigo, cada assunto, direitinho. Sabia que se isso ocorresse, isso seria 1/1000 da probabilidade do DNA de uma ameba ter surgido por conta própria? Eu nem estou falando de ser humano, nós estamos falando de uma ameba. Ou seja, a nossa mente ela já foi programada para funcionar racionalmente. Trabalhar com a parte de probabilidades e estatísticas. Eu sei que ninguém gosta disso, principalmente quando o pessoal começa a estudar a curva de Gauss, aqueles negócios todos aí, daí dá pane. Mas é importante nós entendermos que a nossa mente, ela funciona assim. Tem certas coisas que, quando a proposta vem, automaticamente você chega e fala assim, não vou nem investir nisso daí porque não vale a pena. Como é que você sabe? Porque automaticamente você já faz certas avaliações. O que eu quero dizer é que a proposta da teoria da evolução de uma geração natural, ela não é natural. Não é normal para o ser humano aceitar coisas desse jeito. Que a complexidade que nós vemos aqui, com pessoas, plantas, os animais aí fora e tudo mais, que tudo isso tenha sido apenas fruto do acaso e que bilhões de anos teriam produzido isso. Não é normal. É por isso que onde nós olharmos por aí, a gente percebe criacionismo. Os criacionismos existem em várias culturas. Deixe-me dar algumas ideias. Por exemplo, nós temos criacionistas religiosos dentro de quase todas as religiões, dentro de quase todas as civilizações e grupos étnicos do nosso planeta. Por exemplo, como que o Japão surgiu? Se você for no Shintoísmo, você vai perceber que tem 2 deuses lá, o Izanagi e o Izanami, e foi justamente desses 2 que surgiu a ilha do Japão. Você acredita? É uma forma de criacionismo, é assim que o pessoal conta. Isso aí foi passado de uma geração para outra, todo esse negócio. Para quê? A ilha do Japão surgiu desse jeito. Quando você pensa, por exemplo, no hinduísmo, Vishvakarman, parece nome bonito de cachorro, mas de qualquer forma, esse é o Deus, é o arquiteto de todo o universo. E ele trabalhava sob as ordens de Brahma. Podia ser da Antártica, da Skol, de outros também, mas no caso aí foi do Brahma. Em outras palavras, ele foi o que criou todas as coisas, ele era o grande arquiteto. Mas era um ordenando o outro e assim vai. E tem as explicações mais fascinantes a respeito de como o mundo foi criado. Alguns deles houve uma grande guerra e do meio dessa guerra surgiu a ideia de fazer alguma coisa e alguns deuses que foram
rebaixados e daí eles se tornaram, criaram uma outra raça para... Olha, é uma confusão o negócio. Se você pegar, por exemplo, dentro da mitologia inca, também tem o criador da civilização. Eu não vou nem tentar ler o nome do Zequinha aí, mas o Viracocha é o mais simples. Deve ser o apelido dele, né? Então esse é o apelido do rapazinho aí. Mas esse foi o Deus que teria trazido à existência a civilização. Cada um desses povos, cada um deles, tem os seus mitos de criação. Nenhum povo que nós temos por aí, praticamente chegou, olhou todo esse negócio e falou assim, surgiu espontaneamente. Na Grécia